Bem-vinda, bem-vindo a este episódio super especial do Calendário Vivo. A gente está num momento do ano em que a luz já voltou, a gente já consegue perceber que os dias estão ficando um pouco mais longos, mas a luz ainda não tomou conta do mundo. O inverno não terminou completamente e a primavera ainda não chegou. É esse tempo de intervalo. Então, a Terra está se movendo lá por dentro, mas isso está acontecendo antes que qualquer coisa apareça aqui por fora. Pense simbolicamente, dentro de você isso também acontece. As sementes ainda estão escondidas dentro, as raízes continuam trabalhando no escuro, mas já é perceptível que algo mudou. Esse é o território do embolque, que foi o que falamos no episódio do calendário vivo da semana passada. E no calendário vivo, cada passagem da roda do ano pode ser compreendida também como um percurso de transformação. Esse percurso é o que nós vamos conversar hoje, entre Imbolc e Ostara. Nós temos arcanos do tarô da Floresta Selvagem que nos acompanham nesse movimento. E eles formam uma espécie de narrativa, tá? Então a gente vai ter uma narrativa com essas imagens, uma narrativa de despertar, mergulhar, reconhecer, orientar-se e, ao final do período, ou durante todo o período, poderemos dizer assim, lançar-se. Vocês já vão entender quando a gente se aprofundar nesses arcanos. O que é bem importante a gente perceber é que a primavera não começa só lá quando as flores aparecem, ela começa antes. Ela começa quando algo que ainda é invisível decide nascer. Decisão é a palavra desse período, desse percurso. Mas antes da gente falar de tudo isso, vamos falar do calendário circular dessa semana. Então, a gente mudou aqui, né? Vocês conseguem perceber que nós saímos aqui daquele tempo que era de Iule a Imbolc e agora estamos num período que vai de Imbolc a Ostara. Observe que no calendário circular, a gente está no último momento do hemisfério sul, a gente poderia dizer assim. Não vamos confundir com o hemisfério sul do planeta Terra da geografia, que é essa convenção. O que a gente está querendo dizer aqui é desse hemisfério que é debaixo da Terra, né? Das coisas. Se essa linha horizontal aqui do meio do círculo representasse, né? Acima da superfície, abaixo da superfície. A gente está nesse último período em que estamos abaixo da superfície. Quando começar a primavera, as coisas ficam para cima da superfície. E aí a gente poderia chamar isso de hemisfério norte do círculo, tá? Então a gente está nesse pedacinho, e aí depois, logo na sequência, nós vamos falar dos arcanos, mas nós continuamos também nesse tempo abaixo da superfície, ou de maior silêncio, ou de escuro, no tempo da lua, tá? Nós temos uma mudança também, nós saímos aqui do tempo da Terra, que era esse mais profundo do hemisfério sul, e teremos compartilhado aqui um tempo de hemisfério sul dedicado ao elemento ar, e depois já novamente um tempo ainda do ar dedicado já no hemisfério norte ou acima da superfície. Essa é a principal diferença desse momento. Esse momento vai de 1º de agosto até 21 de setembro. Mais ou menos aí 45 dias, tá, gente? 45 dias. É um pouquinho menos, né? É, Quanto às outras questões do céu, continuamos com o Sol e Leão e a Lua está em fase decrescente ou minguante, e no dia 5 temos o quarto minguante em Touro. Então, ela estava cheia, teve um ponto lunar da Lua cheia, ela entra na fase decrescente, vai reduzindo. Normalmente, já expliquei aqui em outros episódios, voltem para ver, né? Aquele episódio dedicado à Lua, onde a gente vê o momento de depois do reflexo da lua cheia, a gente começa a aprender o que devemos desapegar, o que deve deixar morrer ou desacelerar. Essa é a fase, tá? Que estamos aí. E temos a entrada de Vênus em Libra e Mercúrio em Leão também nessa semana. Eu ainda não fiz essa conversa, né? Aquilo que eu chamo de conversas astrais, ainda não trabalhei aqui com vocês, mas pretendo trabalhar. Por enquanto é só um apontamento mesmo, tá? Novamente explicando, né? Essa é a roda do ano, já relacionando os sabas,
festivais do festivais tanto das estações quanto os festivais do fogo, chamados assim, ou da luz e sombra, tá? Com o tarô. Essa é a relação. Então, para esse período, a gente sempre vai ter, né? Em cada período a gente tem uma semente, um arcano de luz e sombra, que é basicamente o que eu expliquei aqui sobre estarmos no hemisfério sul ou norte, ou abaixo da superfície ou acima da superfície, um da consciência interna, um da consciência externa, e o tempo dos elementos, tá? Então, a gente tem agora uma grande mudança, porque nós saímos desse período aqui de um arcano semente que ficou conosco desde 1º de maio. A gente saiu do andarilho, que é o louco, né, numa outra nomenclatura, e vamos entrar no período do xamã, que numa nomenclatura tradicional do tarô seria o mago, tá? A gente ainda tá com a lua na água, e é a carta da lua no tarô tradicional, e a gente tem aqui consciência interna, o ancestral, consciência externa, a estrela polar, e o tempo dos elementos é o tempo das flechas, ou também ar ou espadas, conhecido assim nos outros tarôs. Então vamos falar um pouquinho agora sobre cada um desses arcanos, como, né, como fonte de linguagem simbólica para que a gente atravesse o percurso e que nos ajude aquilo que a gente queira desenvolver, seja lá o que isso for para cada uma de nós, ok? Então, a semente do período, o xamã. Essas imagens que eu trago aqui são do tarô da Floresta Selvagem, tá, pessoal? Então, sempre, né, a gente usa desse sentido, mas se você quiser usar um outro tarô, também tá liberado, né? Escolha as imagens que falem mais com você. Então, como semente do período, é interessante que a jornada começa justamente com uma figura que transita entre mundos, né? O mago ou o xamã, ele não pertence exclusivamente ao mundo visível e nem ao invisível. Ele conhece as fronteiras, ele sabe atravessar fronteiras, ele desce, sobe, escuta aquilo que não está sendo dito de maneira evidente. E isso combina profundamente com esse momento que é o território do embolque, né? Porque o embolque também é essa passagem entre mundos, daquilo que é o mais profundo no inverno, mas que a gente ainda não está diante da primavera plenamente manifesta. É um momento, então, que a gente precisa aprender a perceber aquilo que ainda não pode ser visto. A semente ela é uma imagem perfeita para isso. Quando a gente olha para uma semente, aparentemente não tem muita coisa acontecendo ali, mas existe vida ali. Existe uma possibilidade inteira de uma árvore dentro de algo que por fora parece super pequeno, fechado, silencioso. Então, o xamã, ele nos coloca diante dessa capacidade de perceber o que existe antes da manifestação no mundo material, antes de uma forma existir, antes de um resultado, antes de uma evidência. E a pergunta que possa ser aqui a nossa primeira abertura aqui para a gente pensar que já está nascendo, embora ainda não possa ser visto. Existe essa tendência que eu comento em todos os episódios, porque o calendário vivo é justamente sobre a gente expandir essa nossa ideia, né? De considerar real somente aquilo que já tomou forma. Essa é uma tendência muito humana, poderíamos dizer assim. Se a gente enxerga, então a gente chama de realidade. Ou se a gente mede, se a gente explica. Mas a natureza não é exatamente assim. A árvore já existe antes de aparecer como árvore, ela existe já como potencial dentro da semente. Assim como a toda primavera, né, existe como potencial agora nesse período de fim de inverno. E assim também funciona uma decisão que pode existir dentro de nós, mesmo antes de ela ser pronunciada ou concretizada. A nova versão da nossa vida, ou de uma parte da nossa vida, ela pode começar a se formar muito antes de que qualquer mudança concreta aconteça visivelmente. O xamã, ele é essa semente para a gente ouvir esse território, tá? Para a gente pensar em fazer algo novo. Quando a gente pensar nisso, pensar que não é.
já agindo, mas sim percebendo que existe essa necessidade, que existe esse desejo, que existe essa vontade, que existe este problema, algo que me motiva a buscar algo novo. Mas é invisível, né? Não está declaradamente ali, ok? Então, esse é essa nossa semente do período. E tem muito a ver com esse momento, né, do ano. A lua na água é um arcano que eu já comentei, né, de luz e sombra, porque ela já está conosco já faz um tempo. Este arcano, que é o arcano de luz e sombra, nós temos apenas dois no ano: a lua na água, né, e o tempo do sol, que é o do que vai da primavera até o outono. Então a gente vai falar novamente sobre ela, mas cada vez que a gente passa por um dos portais dos sabas, ela vai adquirindo significado novo porque a Terra está girando, as estações estão mudando, é diferente o que eu percebo quando eu estou no começo do outono, por exemplo, com aquilo que eu percebo quando eu estou agora já no final do inverno, quase saindo do tempo da Lua, né? Então, a Lua na água, a gente muitas vezes, né, partindo ali dessa questão de observar o natural para entender o que já mudou, mas não está 100% visível, como a gente falou no episódio passado, perceber às vezes não significa necessariamente compreender o que percebemos. E é aqui que a lua na água entra, né? Como o xamã, ele nos convida a atravessar os mundos e, né, do visível e invisível, a lua na água, ela leva a gente para um lugar ainda mais delicado, que é aquilo que não é completamente nítido, iluminado, sim, mas não como a luz do sol, não tudo revelado, mas que mostra aí silhuetas, contornos, reflexos. Então, a imagem pode ser difícil de ser distinguida, né? Por isso, muitas boas perguntas precisam ser feitas nesse momento, já que a gente ainda está no território do invisível. O que a gente está vendo, né, é uma realidade, é um reflexo, é uma memória, é um medo, um desejo, uma intuição. Essa região em que luz e sombra não é exatamente separada, quase como se as duas fizessem uma composição para a gente decifrar. Então, quando alguma coisa começa a nascer dentro de nós, ou na natureza, nem sempre a gente olhando assim consegue reconhecer imediatamente o que é. Por quê? Porque ela vem quase como com um reflexo. Então eu tenho uma vontade e junto vem um medo, vem como reflexo, como espelho. Vem uma oportunidade e junto uma insegurança, uma mudança, mais uma saudade junto, a saudade do passado, que é um paradoxo, né? Uma decisão que traz alívio, mas ao mesmo tempo traz um luto. Então, o novo que, que está chegando, que a gente vai percebendo, não necessariamente ele vem acompanhado apenas de certeza. Às vezes ele vem acompanhado de confusão. E talvez, sabendo que nós estamos nesse período da lua na água ainda, talvez seja sábio não exigirmos clareza absoluta imediatamente, né? Algumas coisas ter que ser contempladas ou decantadas, sentidas, na verdade, né? Nem tudo necessariamente é um chamado, e nem tudo que assusta necessariamente é um aviso para recuar. Então, é um tempo, né, de muita, muita, muita observação. E aí sim, distinção. O- Essa observação ou contemplação, e acredito, né, falando também muito do nosso emocional, porque a Lua tem essa correlação que a gente já falou em vários episódios anteriores. Sabe quando a gente precisa deixar a água ficar quieta o suficiente para que o reflexo possa ser visto com nitidez? O mesmo vale para essa questão aí das nossas emoções. Deixar essa emoção assentar o suficiente para que a gente possa distingui-las, né? As perguntas podem ser assim: o que que dentro de mim está misturado, junto com esse nascimento, com esse desejo, com essa vontade, com essa necessidade? Que emoções que vêm misturadas com isso, né? O que está junto ali, né? Com medo, com desejo, com memória, com projeção. Então, colocar essa necessidade de reconhecer
toda essa mistura, mas para isso a gente tem que, sabe, perceber, se sentir e observar o sentimento, observar a emoção. É um exercício mesmo, né, de ser observadora de si, tá? Para que não, para que as nossas decisões não sejam influenciadas, por essa confusão que é quando a gente não tem ainda clareza, porque não tem a visibilidade total. Então, isso é a lua na água nesse momento da roda do ano, ok? Depois nós vamos para o arcano da consciência interna, que é o ancestral. E o que que o ancestral nos diz, né? O ancestral, ele fala sobre, né? Aquilo que nasce em nós não nasce completamente sozinho, porque, né, nós somos compostas de tudo que, de toda a nossa trajetória, mais além também de toda a nossa origem, geneticamente e epigeneticamente falando, né? Nós carregamos das nossas histórias, carregamos as nossas experiências, os nossos aprendizados, os nossos padrões, medos que não começaram necessariamente conosco, forças que também não começaram conosco. Tem uma floresta inteira, poderíamos dizer, né? Uma floresta inteira de ancestrais atrás de cada pessoa. E muitas vezes aquilo que a gente acredita que é uma decisão puramente individual está em diálogo com muitas vozes anteriores. Então, o ancestral ele faz esse convite, né? Não para viver lá no passado, mas olhar para trás e compreender da onde a gente vem. Porque não é possível saber completamente para onde a gente está indo sem reconhecer que nós temos raízes que nos sustentam. A gente volta um pouco para a imagem da semente aqui, né? A semente, ela pode estar fora da terra, ela não vai estar fazendo nada. Ela vai estar ali e, eventualmente, se nada acontecer com ela, ela não for bem armazenada, ela vai apodrecer, né? As nossas ideias também vão acontecer, vai acontecer isso. E nossas sementes internas, da mesma maneira, separadas da terra, não temos, separadas da terra, das raízes, né? Não temos, ela não vinga, não temos floresta, não temos árvore a partir dela. Então, essa linhagem de experiências, né? Que participa daquilo que a gente é hoje, de algumas coisas que a gente recebe que como herança e toma, e outras que a gente precisa interromper, algumas coisas que foram interrompidas no passado e que a gente precisa recuperar. Então, honrar o que veio antes não significa repetir tudo o que veio antes. Às vezes, honrar uma linhagem significa continuar ou transformar, ou talvez seja realmente interromper uma repetição. E aí é que vem as perguntas dessa consciência, porque, gente, a gente está num momento de decisão. O embolque, entre embolque e Ostara, é aqui. É aqui a decisão de tudo que vai. Se a gente fez o trabalho, né, que começa em Soen, de desapegar, de preparar terreno, de limpar, de abrir espaço, aqui vem a decisão do que a gente vai plantar e já começar a mover as coisas. Então, perguntas boas sobre esse arcano. O que eu carrego porque eu escolhi carregar, né? O que que eu carrego porque eu aprendi a carregar e o que pode ser deixado para trás. Uma consciência bastante profunda do período. Para alguma coisa nova nascer, a gente sabe que não basta desejar o futuro, a gente também tem que entender o solo de onde isso vai nascer. E isso simbolicamente pode significar tantas coisas. Tome essas palavras e veja, né? Se eu estou plantando uma ideia, em que solo eu estou plantando essa ideia. Ele é saudável, ele é saudável em questões de tempo, em questões de recurso, em questões de energia, né? Pense nisso, pense, use a metáfora da natureza, essa mestra, a natureza como mestra, né? E na sua vida criativa, naquilo que você quer criar na sua vida, veja como aplicar. Cada tempo, né? Cada pessoa vai estar de uma maneira, com uma ideia, com uma questão pessoal aí, né? A consciência interna. Então, a consciência interna é esse arcano de olhar para dentro. Consciência externa já é de olhar para fora. Eu acho essa carta lindíssima, eu acho ela maravilhosa, assim. Poder ver essa lua, essa estrela numa clareira, né, dentro de uma floresta.
Então, não, agora que a gente não está olhando só para dentro, a gente já mergulhou nas águas ali no tempo da lua, né? E depois reconheceu as nossas raízes, a gente tem que olhar para o céu, né? Imagina. Então, a gente encontra a estrela polar, consciência externa. A estrela polar é um ponto de referência, tá? A estrela polar, ela permanece ali no céu e nos orienta. Ela não caminha conosco, né? Nós caminhamos nos orientando por ela. Então, é assim que a gente sabe onde a gente está. E aí é que vem a questão entre saber a diferença entre direção e movimento. Porque a gente pode estar sempre em movimento, em muito movimento, inclusive até no grau da produtividade tóxica, mas ainda assim estar nos movendo sem direção. Então a gente pode estar muito super ocupada, super produzindo, super resolvendo, mudando e fazendo coisas, mas perdidas, porque vamos para muitas direções ao mesmo tempo. Então, a estrela polar, ela é essa pergunta, né? Qual é o norte? Qual é o futuro? Qual é a direção que eu tô querendo? E eu não, é difícil a gente tomar decisões com uma visão de futuro de muito longo prazo, mas também não pode ser somente qual é o próximo passo. Eu preciso pensar assim, para onde eu quero que os passos que eu dou me levem. Eu quero que os passos que eu dou me levem para mais saúde, mais sucesso, mais dinheiro, mais amor, mais paz, mais o que você desejar, né? E aí sim, depois eu pergunto qual é o próximo passo, ok? E essa pergunta do qual é o próximo passo é uma pergunta extremamente relacionada em Boke, porque está tudo muito no território do invisível ainda. Porém, quando eu trago já um grau de profundidade maior de consciência sobre o período, sobre o percurso todo que eu vou seguir de Imbolc a Ostara, é importante eu pensar para onde eu quero que os passos me levem e, na sequência, eu pergunto: e qual é o próximo passo que eu devo dar para essa direção? Essa consciência externa, a gente está então relacionando aquilo que a gente descobre dentro de nós, já com o mundo em que a gente vive. Então, o que eu quero construir, ou manifestar, ou oferecer, encontrar, não necessariamente você está construindo, mas você está indo na direção de encontrar algo. Que direção faz sentido para a vida que eu estou tentando criar? São essas perguntas. E a gente não vai ter o caminho pronto. O caminho é feito pelos passos. Mas o fim é aquele desejo, é aquela vontade, é a resolução de uma necessidade, de um problema, tá? Não tem uma estrada certa para eu percorrer, mas eu sei que eu quero chegar lá naquele ponto, ok? É uma espécie de orientação mesmo, né? Então, ela aparece aí logo depois do ancestral, porque no ancestral a gente vê muito da onde a gente vem, né? Que recursos temos, que solo temos, como estão essas raízes e o que que a gente ainda vai levar nos próximos passos e o que que a gente vai interromper. Agora a gente está na escolha de para onde quer ir. Então, quando a gente faz essa escolha sem nenhuma raiz, sem nenhuma fundamentação ou base, é bem fácil da nossa direção virar uma fantasia. Imagina eu querer agora mudar totalmente o meu estilo de vida, minha personalidade, sabe? É muito difícil. Existem raízes, existe trajetória já vivida, experiência, aprendizado, compuseram até caminhos no nível celular, cerebral, para que eu seja como eu seja. Então não dá para desconsiderar as raízes, não significa que eu estou presa, mas não posso desconsiderá-las. E sem direção, as raízes podem virar imobilidade ou um espalhamento, né? Quase como se fosse um desperdício, porque eu vou para todos os lados ou às vezes não vou para nenhum. O percurso vai começar a se completar quando a gente unir essas duas coisas, né? A nossa memória e a nossa visão de futuro, a nossa origem e o destino para onde a gente quer ir, a nossa profundidade ou enraizamento e o horizonte que eu quero alcançar, certo? Então, esse é o arcano que fala aí do da consciência externa. Então, quando a gente fala de consciência interna, são muitas perguntas que eu vejo, né, e que a resposta chega em mim. Quando eu falo do arcano da consciência externa, são muitas perguntas que eu faço e as respostas são apresentadas a mim pelo mundo.
pelas diversas sincronicidades, pelos diversos símbolos que se apresentam, relações que me mostram, coisas que acontecem e que a gente percebe, sim, é pra cá, tá bem? Por isso o xamã, né, também tá sempre presente nesse momento, porque ele tá o tempo todo fazendo com que eu transite entre a consciência interna e a consciência externa, ok? Por fim, queridas, a gente mudou de tempo dos elementos, né? Se a gente dedicou aí um tempão para o tempo da Terra, pensando, né, naquilo que era extremamente físico, mundo material, ah, no tarô tradicional é o naipe de ouros, ou também, terra, né? Elemento terra. No tarô selvagem é o tempo das pedras. Agora a gente vai para o tempo das flechas, que no tarô tradicional é a espada, e em outros a gente poderia correlacionar com o ar, tá? Então a flecha, ela fala muito sobre direção, né? A gente esteve aqui desde Soen, ou talvez até um pouquinho antes, né? Desde Mabon ali, desde o equinócio de outono. A gente esteve muito no território da percepção, perceber, sentir, mergulhar, reconhecer, né? E agora a gente vai fazer alguma coisa com tudo isso que vem acontecendo nesse período do ano, para que a semente realmente saia dela, para que o que é potencial de semente saia de dentro da semente. Então, aquilo tudo que foi sendo preparado no escuro vai começar a se mover em direção à luz ou acima da superfície. Linguagem simbólica o tempo todo. As flechas trazem essa ideia de movimento orientado, né? Não é lançado, é um movimento lançado com direção. A flecha sempre é lançada numa direção, pelo menos, né? A que a gente gostaria que fosse assim. Precisa de um alvo, precisa de uma tensão que puxa, né? E depois um impulso e deixar para trás pensa no movimento da flecha. A gente tem um alvo, a gente tem uma tensão do elástico, a gente tem esse impulso que é dado quando a gente solta a tensão. Então, nesse momento, a gente deixa para trás o lugar onde a gente estava. E isso, fazer esse exercício é muito diferente de agir por uma ansiedade, onde a gente larga a flecha, assim, joga para qualquer lado, né? A ansiedade que é um movimento porque ela não suporta a espera. A flecha não. A flecha ela se move porque chegou o momento, ela encontra o alvo, né? Existe uma diferença enorme entre essas duas coisas. E ali no inverno, a gente fica muito nesse tempo de espera, de escuta, de recolhimento, de guardar energia, mas agora já é momento de movimento. Então, né? Como a gente sabe que nós estamos falando do naipe de espadas ou do tempo do ar, que é o mundo mental, é pensamento direcionado. O que que precisa ser pensado? O que que precisa ser criado mentalmente? Xamã totalmente relacionado a isso, né? Aquela energia que estava concentrada em, sei lá, observação e desapego e preparo de terreno, agora é distribuída entre flecha, elástico e arco, né, que vão direcionar esse pensamento. Então, a consciência adquire direção. É, a gente pode pegar e, sei lá, colocar isso numa frase. Eu sei para onde eu quero apontar. Quando a flecha é lançada, também tem uma pequena morte, porque ela abandona o arco, sai do lugar conhecido. Precisa haver confiança na direção escolhida, mesmo que os resultados ainda estejam debaixo da superfície, queridas. É bem assim que acontece com a nossa vida, né? Criativa ou qualquer mudança, sei lá, digamos que seja uma mudança de uma questão de estilo de vida, de saúde, aí a gente começa uma coisa e não vê o resultado, leva 3 meses, né? E aí, mas aí no meio dos 3 meses tu já duvida e talvez desista porque demora, porque não parece que nada está acontecendo. Num relacionamento é assim. Numa questão profissional é assim. É incrível como a natureza é sábia e ensina. Mas a confiança na direção escolhida e essa persistência do movimento direcionado, da mente direcionada, focada, faz parte dessa passagem até Ostara.
Então, a gente olhando para esse percurso completo, a gente percebe, né, que o xamã ensina a perceber o que ainda não tem forma, ou a perceber que essa, qual vai ser a forma disso, mas ela ainda não está aqui no mundo, né? A lua na água, perceber que existe mistura mesmo quando eu já tenho uma intenção, pode ter uma mistura, o ancestral trazendo as raízes e as histórias que participam disso que nós somos, e a estrela polar devolvendo para nós essa visão, essa questão de termos horizontes, né? Termos futuro provável, possível, potencial ali na frente. Já as flechas falando dessa direção em movimento. Então é quase como se a gente tivesse acompanhando uma semente mesmo, né? Existe uma vida invisível ali dentro, depois ela se move dentro da terra, encontra raízes, depois começa a buscar a direção da luz e no final rompe a superfície. O Imbolc, o percurso Imbolc Ostara mostra que o que existe do lado de fora começa primeiro do lado de dentro, no escuro. Esse período do ano, né, desde que eu comecei o calendário vivo, ele é o mais importante quando a gente pensa em produtividade natural. É justamente o mais incompreendido do processo da vida criativa, porque ele não é visível, ele acontece todo por dentro, né? Então, é bem importante que a gente se alinhe, que a gente se acostume com esse processo, que a gente perceba que é assim mesmo que se cria, né? Que não é o tempo todo para fora, tá? Nem tudo é demonstrado imediatamente, ou anunciado, ou explicado. Existe o tempo de germinar, existe o tempo de reconhecer sombras, olhar para raízes, né? Lá ir encontrar o norte e lançar a flecha, tá? Esse percurso, dentro da produtividade natural, a gente chamaria ele de emergência. A produtividade natural é a produtividade da natureza e ela se utiliza de processos emergentes, mas a emergência não é aquela do dicionário que significa urgência, é aquela que significa que algo começa a emergir. Tá? Então a gente sai daquela possibilidade invisível e caminha lentamente em direção à manifestação. O Ostar é um dos momentos do ano de equilíbrio entre luz e escuro, tá? Entre clareza e sombra, né? É o momento em que aquilo que tá sendo preparado já há tempos, finalmente começa a aparecer com mais força, mas para chegar lá, a gente precisa atravessar esse intervalo em que as respostas ainda não estão todas aí na mesa, né? Alguma coisa está crescendo, mas a gente não, a gente idealizou a forma, mas quando nascer exatamente é que a gente vai ver a forma, né? Esse intervalo em que a gente precisa de muita confiança nos processos emergentes ou processos subterrâneos da vida, tá? É, qual flecha está começando a se preparar para ser lançada? Entre uma estação e outra existe sempre esse momento misterioso, né, de em que tudo não está completamente revelado, tá? Antes de florescer para o mundo, a vida vai primeiro precisar pelo menos encontrar uma direção dentro de nós. Então, qualquer que seja o que você deseja fazer, essa decisão de qual será essa direção precisa ser encontrada dentro de você, tá? E é claro, claro que a gente continua trabalhando no terreno, no território, no terreno da observação, porque mesmo que sem consciência, o tempo todo nós estamos tomando decisões. E essas decisões nos levam a algum florescimento ali na frente. Pode ser que seja um florescimento de algo que eu não queria, né? Pode ser um estilo de vida que me levou para um lugar não legal. Mas essa decisão aconteceu em mim. A decisão de fazer algo ou não fazer algo. Mas é tão sutil, é tão imperceptível que é tão bom a gente poder ter esse momento de observação, até para que a gente possa promover mudanças do que não queremos, não só daquilo que queremos, tá? É uma quase como se fosse uma decisão de acordar. Isso é o grande tchan aqui desse período. Eu aproveito, né, para falar para vocês que existe dentro da Escola do Vicejar o grupo Raízes Telúricas, que usa a roda do ano e o tarô. Dentro desse grupo nós temos um caderno com uma história,
específica relacionada com o Saba, que abre o período. Nesse caso foi o Imbolc, no dia 1º de agosto. Depois nós temos exercício reflexivo sobre essa história, seguindo, né, os preceitos da contoterapia. Depois nós temos as cartas do período, que são esses quatro arcanos aqui que eu falei para vocês, arcanos maiores, e os arcanos menores, que são os do tempo do ar ou das flechas. Ok? Nas raízes telúricas, nós usamos a natureza como mestra, os símbolos que se apresentam nesse período como espelho de nós mesmas, e o corpo ou o mundo físico como uma terra fértil para plantar a vida criativa. Até o próximo episódio, queridas. Abraços.